Fala galerinha, professor Manuel aqui falando para vocês e hoje nós vamos analisar algumas questões da Universidade de Pernambuco, o vestibular do SSA 2. Vamos lá, porque estudar é o que interessa e o resto não tem pressa. Primeira questão, pessoal, eu tenho aí um texto, 13 de maio. Vamos ler, ele diz assim, foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio de 1966 e os meus colegas de seminário, quase todos descendentes de italianos ou alemães, resolveram homenagear o dia da abolição dos escravos com almoço. Nós, os poucos negros ou pardos da turma, fomos convidados a sentar na mesa central do refeitório, decorada com as palavras navio negreiro. Quando vi aquilo, me recusei a me sentar e sentei em uma mesa lateral com todos os outros colegas, pois os organizadores daquilo me pegaram à força, me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos outros negros, no que considerei uma ofensa gravíssima. Arrumei as malas para ir embora, mas fui convencido a ficar pelo padre do local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar e que tomasse aquele episódio como bandeira de luta para um mundo melhor. E de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida. Foi a partir de então que tirei a foto do meu pai, que era negro, do fundo da minha sala e coloquei ao lado da fotografia da minha mãe, branca, com os meus objetos pessoais. Pessoal que quer tirar nota boa, tá? No SSA 2 da Universidade de Pernambuco, tem que dar uma olhadinha nos temas importantes da sociedade, como a questão do racismo, que 2 anos seguidos, que a UPE, no SSA 2, traz um texto relacionado a uma temática do racismo e do preconceito que está enraizado na nossa sociedade, tá certo? E agora a gente vai analisar as questões que o SSA trouxe para a gente sobre esse texto. Primeira questão diz assim, no trecho, e de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida. Nós temos aí essa parte desse texto que foi retirada do trecho que acabamos de ler. E ele diz assim, o termo que está destacado, ele acrescenta ao texto uma ideia de que esse de fato significa o quê? Letra A, B, C, D ou E. Uma confirmação, uma atenuação, um contraste, uma dúvida ou uma ironia. Pessoal, está trabalhando em relações de sentido. As palavras, quando estão organizadas nas frases, elas estabelecem um sentido. Tem palavras que têm sentido de oposição, palavras que têm sentido de confirmação, outras de negação e assim por diante. E ele pergunta, essa frase aí, esse pedacinho, de fato, só esse pedacinho que está em negrito, significa o quê? Obviamente, para quem está achando que é letra A, correto, é uma confirmação. Quando eu tenho essa palavrinha de fato em uma frase, significa que eu estou confirmando algo. Por exemplo, vamos pensar em uma frase e colocar o de fato e vocês veem que ele funciona como uma confirmação. Você pergunta para alguém assim, o seu filho vai vir todos os finais de semana para a sua casa? Eles gostam de você, não é? Aí você responde assim, de fato, eles gostam. Esse de fato aí traz ao texto, a minha frase, um ar de confirmação, por isso que é a letra A, tá certo? A segunda questão também se refere, pessoal, ainda ao texto. E ela diz assim, foi a partir de então, do texto 1 que acabamos de ler, e ele pergunta, o articulador destacado pode ser substituído sem alteração significativa nos sentidos do texto por, novamente, analisando um pedaço da frase e entendendo o que ele significa. Essa partezinha em negrito aí, a partir de então, eu posso substituir ela por qual alternativa que ela não vai perder o sentido. Vamos ver? Foi a partir de então o quê? Vamos lá. Na letra A. Depois que entrei para o seminário? Não, não foi depois que ele entrou para o seminário que as coisas começaram a mudar, como a gente viu lá no texto. Na letra B. Após aquele triste acontecimento no dia 13 de maio de 1966. Resposta correta. Na letra B, eu tenho a parte que explica o porquê ele utilizou essa frase. A partir de então. A partir de quê? A partir do triste acontecimento do 13 de maio de 1966, que é exatamente o trecho que acabamos de ler no vídeo anterior. Tá certo? No slide anterior. Por quê? Essa parte, essa letra B, ela indica exatamente o motivo pelo qual ele utiliza a palavra a partir de então, a partir de um determinado acontecimento. E que acontecimento foi esse? Foi o acontecimento do dia 13 de maio de 1966, que é quando o trecho traz para a gente. Vamos lá? Mas antes de ir para a próxima questão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like
Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que serão ajudadas com essas dicas do SSA 2 da Universidade de Pernambuco, estudando, pessoal, aí, ó, as relações de sentido entre as palavras. Quais palavras significam dúvida? Quais palavras afirmação? Quais palavras negação? Isso vai ajudar muito você na hora da prova, tá certo? Vamos para a terceira questão agora? A terceira questão é uma questão de concordância verbal. Então, já anota aí no seu caderno, revisar concordância verbal para o SSA2 da Universidade de Pernambuco. E a frase é: assinale a alternativa que preencha corretamente e, respectivamente, as lacunas no que diz respeito às normas de concordância verbal. O pessoal está lá no edital, concordância verbal, SSA2, então tem que estudar. No seguinte enunciado: tudo isso, tracinho, fatos amplamente conhecidos e tracinho, muitas pessoas que conhecem a história como essa, ponto final aí, tracinho, séculos que o Brasil vive essa triste realidade. Aí, pessoal, ele trouxe um trecho para a gente, tem algumas lacunas, tem as alternativas para que a gente possa preencher, mas existem as regras de concordância verbal, ou seja, não são todos os verbos que cabem nessas lacunas. Vamos analisar a letra A? Eu irei substituindo e lendo, tá certo? Tudo isso são fatos amplamente conhecidos e devem haver muitas pessoas que conhecem histórias como essas. Parece tudo correto, mas não está, pessoal. O início está correto. Quando ele diz assim, tudo isso são fatos amplamente conhecidos. Os fatos são, por isso que eu utilizo são. Mas eu não posso usar devem haver. Por quê, professor? Porque haver é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É que ele não se conjuga em algumas situações. Então, eu não posso ter, por exemplo, havia muitas aves no bosque. O verbo haver é impessoal no sentido de existir. Então, o correto é só havia muitas aves no bosque. Mas quando eu tenho um verbo perto dessa palavra, como eu tenho aí o devem também, pessoal, ele fica impregnado. Ele fica impessoal junto com o haver. Então, não pode ser devem haver. Como não pode ser devem haver, eu elimino a letra A e a letra B. E a primeira também não pode ser é. Tudo isso é fatos? Claro que não. São fatos. Então só sobrou a letra C. Vamos ver como é que fica. Tudo isso são fatos, obviamente, amplamente conhecidos, porque o são concordou aí na frase. E devem existir muitas pessoas que conhecem histórias como essa. Ah, professor, você disse que eu não posso usar o devem. Não pode usar o devem quando tem o verbo haver do lado. Quando tem o verbo existir, o verbo existir ele não é impessoal. Então pode ficar devem normalmente. E por último, faz séculos que o Brasil vive essa realidade. Tempo corrido, o verbo fazer, quando indica tempo corrido, ele é impessoal também, então logo fica faz. Resposta correta, letra C. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal do professor Manuel aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no canal, se inscrevam para que vocês fiquem por dentro de todos os vídeos que a gente lançar aqui, tá certo? Logo mais nós estaremos também trazendo questões e analisando as questões do SSA1, também da Universidade de Pernambuco. Então você não pode perder. Logo mais também vamos ter vídeos de concurso público, então você não pode perder, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Vamos estudar para essa prova, vamos gabaritar, vamos garantir a nossa vaga no ensino superior, tá bem? Professor Manuel aqui falando para vocês. Espero que todos estejam bem e tchau, tchau.